segunda vez que a gente apresenta é uma disciplina optativa que a gente vem oferecendo na FAO-USP desde 2013. Eu tinha feito um plano aqui de apresentação, mas depois de escrever o plano eu resolvi mudar. Que nem projeto, né? A gente desenha e depois muda. E eu ia começar por questões gerais, sabe, de princípios, mas hoje eu participei com o Álvaro e a professora Helena de uma banca de qualificação e a gente comentou justamente essa questão de que, em geral, as dissertações e as teses, elas começam circunscrevendo o problema, dando voltas com questões gerais sobre a arquitetura moderna, sobre a origem da cidade, sobre como que São Paulo, para depois chegar no objeto. E a gente estava cobrando justamente isso, que o caminho inverso eu acho que é mais interessante. Ou seja, você começar pelo objeto, começar pelo projeto, sempre, né? Então eu vou começar pelo fato que gerou essa disciplina. E o fato é o seguinte: a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo está instalada em 5 edifícios, que são esses que estão aparecendo aqui em corte. 2 deles são tombados pelo patrimônio histórico, porque são edifícios de grande importância e significado para a história da arquitetura e da própria cidade. Um deles é a FAO, do Vila Nova Artigas, que fica na cidade universitária, e o outro é a Vila Penteado, que fica aqui na Rua Maranhão, onde funciona a pós-graduação. Em 1988, 89, foi construído o anexo, projeto do Gasperini, depois a gente vai mostrar aí, e o canteiro experimental Domingos, esse aqui é o projeto do Gasperini, o canteiro experimental Domingos Antônio Batalha, que foi um professor de tecnologia na FAO, um professor sensacional, morreu muito jovem, e ele morreu muito jovem há bastante tempo já, justamente na época em que estava começando a iniciar as pesquisas em argamassa armada. Ele era um dos pesquisadores dessa tecnologia. O Lelé ainda nem tinha começado a grande produção dele com essa tecnologia. E é ele que dá nome para esse edifício. É um edifício, uma lona tensionada e uma área externa onde tem os equipamentos do canteiro. E um edifício que pouca gente conhece, que é o ateliê do professor Fracaroli. O professor Fracaroli ele era um artista plástico, foi um dos primeiros professores da FAO, desde da época da sua fundação. Ele tem várias esculturas pela cidade, aquela escultura da mãe lá na Praça Buenos Aires é dele, na cidade universitária tem o relógio, tem muito, ele é bastante conhecido. Tem obra dele também. Então, e ele foi um dos responsáveis para que o currículo original da FAO incorporasse de uma forma emblemática e consistente o trabalho artístico dentro da escola. Aí o trabalho artístico eu estou entendendo não só o projeto de arquitetura, que também a gente pode considerar dessa forma, mas a arte da maneira como ela é produzida mesmo, as técnicas de escultura, como no caso ele fazia, mas de pintura, desenho. Então ele tem essa importância, pelo menos para mim, que estou lá na FAO e vejo esse aspecto da formação ser perdido. Hoje tem poucos artistas professores na FAO, né? E na minha época a gente teve professores incríveis que marcaram profundamente a formação dos arquitetos. Renina, Maurício Nogueira Lima, Cláudio Tosi, Flávio Império, são nomes de artistas incríveis que foram muito importantes na formação.
Eu estou fazendo essa descrição um pouco porque a proposta da disciplina é justamente a apropriação acadêmica dos edifícios onde a escola funciona. Então, essas poucas coisas que eu contei para vocês, poderia ter falado da Vila Penteado, poderia ter falado da FAO, mas é um pouco para mostrar como esses edifícios estão carregados de conteúdo, de oportunidades para o aprendizado da arquitetura. E essa é uma luta que eu particularmente venho tendo na FAO, um pouco pelo meu envolvimento pessoal com o edifício do professor Artigas, de apropriar pedagogicamente, didaticamente, o fato de a escola funcionar em edifícios como esses. Mas aí eu faço um parênteses, que uma outra questão que está por trás da proposta dessa disciplina é que um dos objetivos do ensino, do aprendizado da arquitetura é justamente fazer com que o estudante seja capaz de apropriar dentro do seu próprio cotidiano o universo de oportunidades de aprendizado que o próprio meio onde ele vive oferece. As construções que estão em volta. Eu acho que dos saltos qualitativos, porque eu vejo o aprendizado como um processo de saltos. Eu não vejo é como eu acho que o projeto também se desenvolve. Depois eu vou falar disso na elaboração da ementa. Eu acredito que o processo de aprendizado do estudante, em arquitetura particularmente, ele se dá aos saltos. Esse salto do olhar para o próprio ambiente como um universo de aprendizado é um salto. E não é fácil, não é só você chegar e falar. Olha em volta que você vê o que você tem que saber. É a construção de um olhar mesmo. Então, esse também é um aspecto que está por trás da criação dessa disciplina. Ou seja, usar o ambiente da vivência do estudante como objeto de aprendizado. E eu, inclusive, assim, pode parecer que uma disciplina desse tipo só faz sentido numa escola que tenha edifícios emblemáticos como esses. E eu digo que não. Eu acho que qualquer escola instalada em qualquer edifício oferece oportunidades excepcionais de aprendizado para os estudantes. Para mim, isso parece tão óbvio que eu até me surpreendo como isso não passa pela cabeça dos gestores dessas escolas, que, caramba, se você está ensinando arquitetura, uma das melhores oportunidades que você tem de ensinar é mostrar, nem que seja criticamente, o próprio ambiente onde está ocorrendo esse aprendizado, né? Que é o seu entorno. Para mim isso parece tão simples. Só que aí tem uma nuance também. Foi o caso nessa disciplina. Não é usar só como objeto de simulação. Vamos inventar aqui projetos, né, para esse ambiente, criar novos programas, fazer anexos, enfim. É produzir trabalhos que efetivamente constituam um corpo de conhecimento que contribua para aquilo que deve ser feito nesse ambiente. Isso não quer dizer que sejam projetos reais. Vamos fazer projetos que possam ser construídos. Não é isso. Os projetos não devem ser reais. Eles não têm que ter esse caráter. Em princípio, pode até ter, mas não precisa. Porque são projetos acadêmicos, é pesquisa, né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto que está por trás dessa disciplina. E o fato é o seguinte, as intervenções, o edifício da FAO, mas que justamente pela importância dele, desde a construção, na época na inauguração do edifício da FAO, ele já era um ícone, ele já se constituía como um patrimônio. Parece que logo que ele construiu, ele já tinha 100 anos.
E isso teve um lado bom, porque pouco tempo depois ele foi tombado, mas, por outro lado, com o afastamento do Artigas, houve uma rejeição muito grande ao edifício. Eu mesmo me formei na época que eu me formei, praticamente todos os professores falavam mal do edifício, né? Isso mudou agora. Mas, então, eu sempre, e muitos estudantes da FAO comentam isso, né, que o edifício é um objeto de aprendizado, ele em si, como construção, como arquitetura. Mas a gestão do edifício, porque é uma escola que depende muito da ocupação, são espaços flexíveis, né? As áreas administrativas, mesmo os ateliês, tudo isso depende, eu acho que é até uma característica da arquitetura paulista, da maneira como você ocupa esse edifício. Ele tem que ser mobiliado, tem que ser equipado, tem áreas administrativas que variam rapidamente de demandas, enfim, um edifício como esse, ele está continuamente sofrendo intervenções e precisa de manutenção. Inclusive porque a construção desse edifício é um milagre, né? Na época em que ele foi construído, em plena ditadura, o Artigas foi cassado um mês depois, o AI-5 tinha sido decretado no ano do final da obra. Para vocês terem uma ideia, o reitor da universidade na época era o Gama e Silva, um cara que um dos autores do ato institucional número 5. Então, a construção desse edifício foi um milagre. E ele acabou sendo acabado um pouco às pressas, as divisórias foram modificadas em relação ao projeto original. Enfim, só para dizer que ele está continuamente sob intervenção. E as intervenções são péssimas, feitas sem nenhum critério até hoje. Não há uma sistemática de avaliação das intervenções, de estudo, não se faz projeto para as intervenções. É uma loucura, mas enfim. Então, eu estou contando tudo isso porque essa forma de tratar o edifício, não sei se vocês chegaram a ver na internet as fotografias do estado em que estava o prédio há uns 3 anos atrás. Estava caindo o prédio, era uma coisa alucinante, era uma tristeza. Então, chegou num ponto catastrófico, assim, a situação do edifício, e antes de chegar nesse ponto, um pouco antes, uma das direções do edifício, uma das direções da FAO, um dos diretores, ele, arquiteto, e ele resolveu que o edifício seria o campo de trabalho dele, começou a fazer intervenções sem consulta para a comunidade, por conta própria. Isso gerou uma reação muito grande entre os alunos e os professores, mas muito grande mesmo. Poucas vezes eu vi não sei se o Guilherme era aluno, você estava na FAO ainda, né? Foi um processo muito amplo, que envolveu quase todos os alunos e professores. E nesse momento foi feito um fórum. Aliás, o fórum é uma das atividades previstas na concepção de ensino da década de 60, né, que o Artigas propôs. O fórum era um evento, eu não me lembro se era bienal ou anual, mas era um evento onde a escola toda se reunia para definir os assuntos que iriam ser tratados nas pesquisas, nas disciplinas e tal. Então, teve esse fórum especificamente para tratar de como lidar com o edifício, não só o edifício da FAO, como todos os 5 edifícios, né? Porque o mesmo acontece na Maranhão, na Vila Penteado. Enfim, o fórum teve uma série de discussões.
Entre essas discussões e dentro das propostas do plano diretor, que se vocês procurarem na internet, no site da FAO, tem lá uma página descrevendo todo o processo do fórum, o resultado final e o plano diretor. Foi elaborado um plano diretor, votado e instituído como um plano para o edifício, que é absolutamente ignorado. Mas dentro do plano havia uma proposta que é a proposta da instituição de um escritório técnico-acadêmico, oficina técnico-acadêmico, né? Era o nome desse escritório, dessa instância, vamos dizer assim, da escola. Qual que é a ideia desse escritório? Era justamente ter um corpo técnico contratado, isso estava inclusive detalhado, a equipe técnica necessária, um corpo técnico contratado para cuidar dos edifícios, fazer os levantamentos, projetos e verificação das demandas, enfim. E esse escritório técnico teria participação de professores, alunos e funcionários também, né? E aí teve uma discussão muito grande, que eu diria que 99% dos professores eram contra. 1% era eu, que era a favor. Isso antes do processo. Mas depois os alunos é lógico que eram a favor. Porque mesmo a Raquel, por exemplo, que estava liderando o processo, ela vinha perguntar, mas como que os alunos vão poder participar da manutenção do prédio? Como é que você vai... Eles não conseguiam enxergar de que forma que o trabalho acadêmico da graduação poderia colaborar com esse escritório. O argumento era que os tempos eram diferentes, né? O tempo da manutenção é diferente do tempo acadêmico da formação dos alunos. Só que essa visão é daquela manutenção que sai correndo atrás das coisas, né? Quebra um cano, vai lá atrás, fulano precisa de uma porta, quebra. Não tem projeto. As intervenções são feitas em função de demandas emergenciais. Se você tem um conjunto de... se você tem um plano geral para a atuação desse escritório, a quantidade de trabalhos onde poderia haver pesquisa e desenvolvimento paralelo é enorme. Depois eu vou mostrar os projetos, os trabalhos dos alunos, vocês vão ver. Bom, esse escritório todo o plano diretor, no fim, foi tudo... a direção, eu entendo que a direção encaminhou essas questões um pouco para tirar da frente, superar aquele momento de trauma, né, que estava sendo vivido, e engavetar todas essas propostas, e foi o que aconteceu. A única coisa que foi implementada foi essa disciplina, que tem um nome meio bizarro. Ela foi criada por duas professoras do Departamento de História, em consulta com alguns professores de projeto, eu, a Leninha, a professora Maria Luísa e alguns professores da tecnologia. Então, é muito interessante porque ela é uma disciplina interdepartamental. E é a única que abrange os 3 departamentos. Então, foi proposta essa disciplina, ela tem um nome esquisito, depois vocês vão ver, chama Subsídios Investigativos para a Preservação do Patrimônio. É o nome da disciplina. Para mim, ela devia se chamar Os Edifícios da FAO. Ponto. Que é o objeto da disciplina. É uma disciplina de 4 créditos, ou seja, são 4 horas de aula por semana, são 60 horas, é uma disciplina de 60 horas no semestre, né? São 15 semanas, 4 horas por semana, 60 horas. É pouco. Então eu vou passar rapidamente aqui algumas imagens.
Não, pode deixar, eu vou tentar aqui, se não der eu te passo. Aqui tem uma coisa curiosa, vocês vão perguntar por que o corte da FAO é o longitudinal, não é um corte muito conhecido da FAO, né? Mas tem dois motivos, duas curiosidades. É que todos os edifícios estão na mesma orientação. E esse corte passa na longitudinal, porque aqui é na longitudinal que ele consegue pegar esse conjunto aqui é assim, certo? Aqui não, aqui é em Higienópolis e aqui é perto da prefeitura, num outro local da cidade universitária. E uma curiosidade, que a orientação da FAO Maranhão é igual à orientação do edifício do professor Artigas. Tem umas identidades depois, que não sei se é o caso de falar, mas enfim. Bom, aí tem uma primeira apresentação da disciplina, que é localizando os edifícios, né, no campus. Aqui estão os três, a FAO Artigas, Gasperini e o Canteiro Experimental, o Ateliê Fracaroli e a Maranhão, e a Vila Penteado. Bom, isso aqui todo mundo conhece, são as plantas dos três. Isso aqui é um material que a gente fornece para os estudantes no início do curso, né? É o cadastro dos edifícios. Enfim, esse foi um levantamento que eu fiz no meu doutorado, que é ensino de projeto na FAO. Então tem o layout, como era o layout na época, com o mobiliário, tudo, que é uma maneira de você poder identificar o programa, né? A ocupação. Aqui tem outros cortes, mais ou menos para ver as proporções, é tudo na mesma escala, né? Aí tem a Vila Penteado, não sei se todo mundo conhece. Bom, a Vila Penteado é um casarão do começo do século, ele abrigava 2 famílias. Originalmente foi feita, no início o projeto era para a família do industrial Armando Álvares Penteado, mas depois passou a abrigar também a família da filha. A casa era dividida em 2. Ela ocupava a quadra inteira. Tem algumas identidades com o edifício da FAO. Hoje a Avenida Higienópolis é aqui. Aliás, a Rua Maranhão é aqui, a Avenida Higienópolis é lá. A entrada principal era ali, na esquina da Itambé com a Higienópolis. E depois, com a venda de parte da quadra, a entrada passou a ser por trás. Essas fotos são... Essa aqui não, mas essas aqui são da inauguração, da época da inauguração. Olha os carros aí. Eu gosto muito dessa foto, apesar de estar cortada ali. A Biblioteca da FAO me cobrou as fotos, mas me deu essa foto cortada. Eu gosto muito, eu acho interessante essa foto. Primeiro porque tem o laguinho desocupado, né? Ela mostra bem a praça de acesso do prédio. Duas coisas aí que chamam a atenção são os postes e as bandeiras. E o sol aqui, né? Os postes é interessante porque, em vez de ele virar o poste para as vagas, como eu faria, por exemplo, ele virou para formar essa praça aqui, então formando um pórtico, iluminando a praça de acesso. E as bandeiras, na realidade, elas são aquele croquisinho da FAO que todo mundo conhece, que tem as bandeirinhas. Aquilo não é um conceito, aquilo é um projeto mesmo, as bandeiras estavam ali. Hoje tiraram elas dali. Mas, enfim, vamos em frente aqui, que o assunto não é esse. Esse é o anexo, né? É uma das intervenções que foram feitas no edifício da FAO, que prejudicou enormemente a sua qualidade espacial. Foi a tirada das oficinas do edifício. Quer dizer, foi um
um descolamento do fazer e do pensar, que antes era contínuo, né? Era praticamente dentro do mesmo espaço, e hoje é uma ruptura total. Aqui eu pus os desenhos do Gasperini, que são muito bonitos, e foram os desenhos que enganaram o júri do concurso. Mas tem uma passarela prevista aqui que não foi feita, né? Isso aqui era muito importante. Quer dizer, isso aqui é uma referência de patrimônio, né, para o edifício do anexo. Não sei como que ele foi concebido, em que momento que ele foi feito, enfim. Ele foi bem desfigurado também. Hoje, essa ligação aqui foi fechada. Então, para entrar na parte de cima, onde tem o setor de audiovisual, tem que entrar por trás. E as oficinas você entra pela frente, não tem ligação. A ligação é só pelo pátio, você sobe uma escadinha aqui para poder entrar ali, é um horror. Ele desenhou errado lá a elevação da FAO, hein, Guilherme? Hein? Bem errada. Aí a passarela, que não foi construída. Está lá, ele tem essa interrupção no brise. Eu acho que até as fundações têm. E tem o canteiro experimental. Ah, não, esse é o canteiro experimental, justamente. Esse aqui que é o Batalha. Putz, esse cara era sensacional. Morreu muito jovem. E esse é o ateliê do Fracaroli. Essa aqui que é a escultura que está lá na Praça Buenos Aires. É a localização dele. Bom, enfim, eu vou passar reto aqui. Esse aqui é um resumo do programa. Exatamente. Esse aqui é o programa da disciplina. Ela tem algumas aulas teóricas relacionadas ao patrimônio. E agora que eu te conheci, Camila, está diferente. Tudo bom? Você fez essa disciplina, né? Ou não? Não, né? Isso aqui é uma mudança que está ocorrendo na questão da apropriação e preservação e restauro do patrimônio, que o pessoal percebeu que não adiantava você restaurar, porque pouco tempo depois já estava arruinado novamente, que a questão era manter. Então, está havendo, né, uma ampliação do escopo das técnicas relacionadas ao patrimônio, que não estão mais se limitando só ao restauro, mas como conservar esse patrimônio, né? Periodicidade, produtos que você usa, tipo de técnicas que você tem que usar para manter esses edifícios. Aí tem um exercício que a gente faz também, que os alunos fazem um levantamento de alguma situação dos edifícios que a gente escolhe, cada semestre é uma diferente da outra. Aí tem por trás a perspectiva de você compreender a arquitetura através do levantamento, na hora que você toma as decisões, onde você parte das medidas, espessuras, medidas gerais, como é que você soma, geometria, como é que você mede uma coisa redonda, enfim, referências. Aí tem aulas de fundamentos teóricos da restauração, que é a professora, eu esqueci de falar o nome das professoras, é a professora Beatriz Kuhl e a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro. Na área de História, eu e a professora Helena Ayub de Projeto e a professora Cláudia Oliveira
e a professora Roberta Cronca, de tecnologia. E as aulas que a professora Beatriz e a professora Maria Lúcia dão são aulas... Bom, eu aprendi muito. Essa disciplina foi uma das experiências mais importantes que eu participei no meu trabalho docente. Foi, assim, para mim, foi fundamental. São discutidas as cartas patrimoniais, tem seminários, né, tem alguns textos importantes sobre normas e critérios de preservação. Aqui tem uma aula maravilhosa da Beatriz, onde ela pinça vários exemplos de arquiteturas, de projetos. Infelizmente, eu até tenho essa aula, podia ter pego para mostrar para vocês. Ela deu para vocês? Então, ela deve ter falado desse... que legal. Bom, aí tem a restauração na atualidade. Essa aula também é muito importante, porque esse assunto tem tomado o nosso tempo no escritório bastante, né? Eu acho que muitos projetos que a gente faz na cidade de São Paulo estão sujeitos a serem submetidos aos órgãos de patrimônio e à própria legislação, né? E aí tem uma aula sobre o patrimônio da FAO, que é mostrando os edifícios, enfim, contando a história deles. O programa, esse aqui é mais ou menos o programa, tá? Olha o nome da disciplina lá, é bem... E tem um trabalho prático, que é o principal, para mim, é o principal produto que os alunos desenvolvem na disciplina, é esse trabalho prático. Por quê? Porque eles propõem qual é o trabalho que eles querem fazer. E como a disciplina é interdepartamental, ela pode dizer respeito a qualquer área. História, pode ser projeto, pode ser uma monografia, pode ser uma pesquisa. E a gente elencou uma série de possibilidades, mas nunca a gente consegue superar a criatividade dos alunos. É incrível. Os trabalhos que os alunos trouxeram para a gente foi uma surpresa, assim, todo ano é uma surpresa. A gente vai ver depois alguns. Então, aqui tem uma questão que eu considero importante. Para o aluno fazer a disciplina, ele tem que ter um plano de trabalho. Para esse trabalho prático que é desenvolvido ao longo de todo o semestre, né? Tem 2 horas de aula numa primeira metade e 2 horas de orientação na segunda metade. Mas o aluno tem que apresentar uma proposta de trabalho, já desde o início. A ideia nossa é que, assim, para mim, o ideal seria começar o curso já com o plano de trabalho dos alunos feito. Assim, o programa é divulgado na matrícula, então o aluno, ao escolher essa disciplina, sabe o que ele vai ter que fazer e ele já elabora o plano para começar o curso com um plano pronto. E esse plano é o seguinte: o aluno tem que dar um nome para o trabalho, um nome que identifique mais ou menos o que ele quer fazer. É um nome que pode mudar até, dependendo da maneira como o projeto se desenvolve, mas eu acho emblemática essa questão do nome, do título, porque ela obriga você a fazer uma síntese do que você pretende. Quando você dá um nome para o trabalho, você é obrigado a falar, bom, como é que é né? Tem que ser curto, e qualquer pessoa tem que entender o que você quer fazer. Aí ele tem que fazer uma introdução, resumindo o que ele vai fazer. Ele define as etapas do projeto. Aqui tem uma consideração parecida com a disciplina do Ateliê Livre, que a Camila participou como monitora e como aluna.
que a gente considera... Aqui tem uma consideração que é uma discussão atual hoje. Isso aqui é uma consideração metodológica específica da disciplina. E essa consideração é a seguinte, que o processo de projeto, ele se dá por finalizações sucessivas. Ele não é um processo contínuo, onde as decisões vão sendo tomadas de maneira contínua, o desenho vai mudando e, de repente, ele fica pronto. Então, a consideração é que não, que são etapas onde você termina para poder continuar. Então, essa finalização do trabalho, que acontece profissionalmente também, e didaticamente também, que é a mesma coisa, é o que permite a interveniência de todos os outros agentes que devem contribuir para o projeto, além do arquiteto. Então, quando você faz estudo preliminar, é a forma que você tem para conversar ou com a instituição que te contratou, ou com o cliente que te contratou, se for uma pessoa. É o instrumento que você tem para conversar preliminarmente com calculista, instalações. Então, você manda aquele produto, ele é um produto acabado. E é por isso que ele permite essa interlocução. E essas etapas que o aluno tem que prever no seu plano de trabalho tem que ter esse caráter. São produtos acabados, plenamente compreensíveis por qualquer pessoa, compreensão universal. Porque é muito comum o estudante produzir o trabalho e muita coisa fica subentendida porque ou o professor o professor sabe que aqui é a rua tal, ou porque eu já falei para ele que e a escala, entendeu? Então tem uma série de informações que não são colocadas com esse pressuposto. E isso é muito ruim, porque o pressuposto do projeto é justamente o contrário. É a perspectiva de que você consiga dialogar. O projeto fale por si só e seja plenamente compreensível por todos. Então, aqui nessa proposição das etapas, é isso. Então, o aluno ele pode prever quantas etapas ele quiser, no mínimo 2, por conta dessa questão. Se for uma entrega só, a gente não discute esse processo, né, de incremento do projeto através das finalizações. Ele vai indicar as bases que ele tem que utilizar para fazer o trabalho, mais ou menos como ele quer fazer o trabalho, de que forma, eventualmente indicando produtos intermediários e fazer um calendário em cima do calendário da disciplina, onde ele indica quais são as entregas dessas etapas e quando que ele quer a orientação, se quiser, se não quiser, não tem. Enfim, e tem também observações. Isso aqui parece extenso, mas dá uma lauda. Em uma lauda você faz isso aqui, 1, 2, às vezes os alunos colocam imagens, o que é muito legal, dá 3 laudas, é uma coisa muito simples. O importante é saber o que fazer. Eu não sei se eu devia ter começado mostrando os trabalhos, mas enfim. Aqui é o calendário, são as 15, 16 aulas mais ou menos, né? Ele começa já com a apresentação do... Ah, não, isso aqui? É isso mesmo. Com a apresentação das propostas. Esse ano aqui, olha, isso aqui é uma outra característica da disciplina que eu queria comentar com vocês. Assim, ela tem por trás a ideia de que, para o aprendizado, você tem que apropriar circunstâncias que estão acontecendo no momento, sejam elas quais forem, tem que trazer para dentro do curso o que tá acontecendo. Nesse ano aqui, que foi 2015, a gente tinha conseguido uma verba da Get Foundation para fazer um plano de manutenção da cobertura e das empenas do edifício da FAU. Olha só como a cultura é diferente. Eles deram $200 mil
para que fosse feito o projeto de manutenção. E não é do prédio inteiro, só da cobertura e das empenas. Não é a manutenção, é o plano de manutenção. Isso eu acho que é uma questão emblemática, porque eu acho que é uma cultura que está mudando aqui no Brasil. Eu acho que cada vez mais, eu mesmo no escritório tenho sido instado a produzir, ainda de forma incipiente, elementos que indiquem como você fazer a manutenção da obra. Daqui a pouco, e os arquitetos que produzem para o mercado imobiliário têm que fazer isso. A lei obriga, você tem que fazer uma cartilha, como é que você cuida do seu imóvel, com todas as informações. É que nem um manual de carro. Logo, logo, as construções vão ter um manual igual a do carro. Sim, tudo. E essa é uma pesquisa que os estudantes poderiam fazer dentro desse escritório acadêmico, né? Outra pesquisa é programas de manutenção, de gestão de manutenção preventiva, enfim, tem uma série. Mas voltando aqui. Então, nesse ano aqui, a gente apresentou esse programa com a sugestão de que os alunos vinculassem o que eles iam fazer a esse programa. E tinha uma série de possibilidades de trabalho vinculados a essa verba que veio. Foi montado um laboratório, né, para trabalhar nisso. Só que nesse ano aí teve uma greve que acabou a disciplina, praticamente. Não rolou, essa disciplina foi uma pena. Mas é isso, são 17 aulas, né? Tem a apresentação daquela etapa que é obrigatória, mas o aluno pode propor as etapas dele. Aqui eu listei algumas, a gente apresenta algumas hipóteses de trabalho. Por quê? Porque aí é uma outra coisa interessante que eu acho que vale para qualquer disciplina, principalmente optativa, que é ela ser cumulativa. Ou seja, os trabalhos que uma equipe faz num ano pode ser continuado por outra equipe no ano seguinte. Então, isso é uma das maneiras de resolver aquele problema de como fazer para que o trabalho acadêmico na graduação possa colaborar com o processo efetivo de gestão do edifício. Então, você ter processo é cumulativo. Só os levantamentos que foram feitos por esses alunos já justificou tudo isso. Esse edifício do Fracaroli, do ateliê Fracaroli, depois eu vou mostrar o trabalho, não tinha nenhum documento técnico do edifício. Porque a FAU tem um escritório que cuida disso, né? Chama Grupo Gestor dos Edifícios. Grupo Gestor dos Edifícios. Não sei, tem um nome complicado aí, que tem lá uma arquiteta, 2 e 2 funcionários. E que tem lá todos os arquivos. Então, e esse edifício do Fracaroli não tem absolutamente nada. Depois vocês vão ver o que os alunos produziram. Vou mostrar rapidamente o que foi feito. Esse foi um dos trabalhos que me surpreendeu, porque eu esperava, isso é engraçado, né? Eu esperava que os alunos fossem propor assim, bom, a biblioteca está pequena, vamos fazer um edifício anexo. O problema, vamos voltar as oficinas para dentro do prédio da FAU e fazer um edifício para pesquisa, vamos, assim, ou fazer um anexo para a FAU Maranhão, sabe? Projetos de edificação de porte, né? E não foi o que aconteceu. Teve isso também, mas teve de tudo. Depois a gente vai ver. Esses aqui são alguns. Não sei se eu descrevo aqui, eu acho que é melhor mostrar depois, né? Esse aqui, o caixilho, também não tinha documentação nenhuma dos caixilhos. Tinha um desenho, mas não tinha sido feito um levantamento da maneira como os caixilhos foram implantados no edifício. Tinham detalhes genéricos. E essa equipe, uma das equipes, porque elas continuaram esse trabalho, eles chamaram, inclusive, um senhor que
que ajudou o Artigas no desenho do Castilho, que é um desenho, o Castilho tem um desenho muito, muito interessante. Trouxeram, fizeram entrevista, documentaram, gravaram, enfim, é um trabalho. Mas eu vou mostrar depois os projetos. Isso aqui são algumas hipóteses, né? Que a gente fez. Não, esses são os que tiveram. Aqui são as propostas que a gente faz no curso, né? E eu vou mostrar os trabalhos de uma vez, porque isso aqui é muito chato. Então, esse aqui eu acho que foi o primeiro trabalho sobre o Ateliê Fracaroli, e que uma equipe desenvolveu, né? Foi em 2004, acho que foi no primeiro ou no segundo oferecimento. Eu coloquei só algumas imagens, são trabalhos, assim, é inacreditável o que os alunos fazem numa disciplina de 60 horas, sendo que metade delas é aula, e tem que ler texto, é impressionante. Bom, aqui eles fizeram a localização e fizeram um levantamento de imobiliário e um diagnóstico dos problemas que o espaço tinha. Não tinha desenho nenhum, eles levantaram tudo. Fizeram uma modelagem. Isso é só o levantamento. Fizeram um inventário das esculturas do Fracaroli. Aqui são as propostas, né? Teve de tudo. Tinha um ponto de ônibus na frente do edifício. Teve uma equipe que propôs um expositor no ponto de ônibus para mostrar as esculturas do Fracaroli no ponto de ônibus para os alunos. Eu estou na frente aqui, né, de vocês. Eu vou passar rápido, tá? Porque tem muita coisa. Aqui foi um projeto de mobilidade para FAO Maranhão. Também eu selecionei algumas poucas imagens. Então, eles fizeram um diagnóstico, analisaram do ponto de vista da legislação, levantaram mobiliário, os usos. Fizeram um diagnóstico de atendimento às leis, o que atendia, o que era grave, o que era médio, o que estava bom. Enfim, a comunicação visual do ponto de vista da acessibilidade. Depois fizeram um projeto da rampa, está aqui. Puseram uma rampa aqui, tinha um elevador em algum lugar aqui que eu não me lembro bem, acho que era aqui. Propuseram mudar alguns usos em função dessa questão da acessibilidade. Está aqui o elevador, ó. Bom, esse aqui já foi. Esse projeto também, putz, cada vez que eu vejo esses trabalhos, eu fico emocionado. Esses alunos, eles fizeram um projeto de iluminação para uma sala da FAO Maranhão. Pegaram uma sala da FAO Maranhão, porque tem um problema de iluminação. Essas janelas enormes num lado só, sabe? É complicado. Também tem um problema de acústica que poderia. Nesse caso, eles estudaram a iluminação. Então, fizeram isso tudo aqui, considerações, estudo de caso, estudaram o projeto de elétrica, que foi desenvolvido um projeto de elétrica para a FAO Maranhão, e eles foram buscar o projeto, pegaram as cópias, analisaram, descobriram uma série de problemas até que a gente pôde relatar. Aí pegaram uma sala e fizeram uma proposta. Aqui também tem pouco material. Levantaram a situação da iluminação, olha, marcaram toda. Cara, isso aqui, quando que esse escritório atual faria um negócio desse? Nunca. E aqui tem uma questão interessante também, que a gente está vivenciando na disciplina, que é o seguinte: dentro dessa perspectiva dela ser cumulativa, tem que haver uma sistematização desses produtos. Não pode ser um PowerPoint, como esse que você entrega, um PDF. Tem que ter uma sistematização de todo o processo. Tudo o que é produzido na disciplina tem que ser considerado como produto da disciplina. Então, tem que ter uma sistematização dos arquivos, tem que ter uma gestão desse processo. E tudo isso faz parte do aprendizado do estudante, porque isso é o que acontece no escritório. É assim que a gente gere o escritório. Então, isso oferece para os estudantes a oportunidade de um contato com
processo de gestão do trabalho coletivo, porque isso é um trabalho coletivo, são várias equipes em épocas distintas, abordando os mesmos objetos. Vou passar rápido aqui. Mediram a luminosidade em vários pontos, pegaram referências de recomendações, levantaram a situação, fizeram estudo de caso, enfim, é um projeto. Aqui é a análise que eles fizeram do projeto de elétrica, que foi feito para FAO Maranhão, dessa empresa aqui. Aqui a proposta deles. Enfim. Acho que tem coisa repetida aqui, mas tudo bem, eu vou passar rápido. Foram lá verificar como é que é o caminhamento da tubulação. Não, foi uma loucura. Esse trabalho aqui é um dos que surpreendeu. Isso aqui eu tirei pouca coisa, eu deixei a maioria, vou passar rápido aqui. Aqui foi uma proposta para o canteiro experimental, que tem carências gigantescas, ele não dá mais conta, esse espaço, a infraestrutura do canteiro não dá conta das propostas de pesquisa e do trabalho de receber a quantidade de alunos que as disciplinas exigem, quer dizer, falta espaço. Então, aqui eles fizeram o levantamento do programa. Essa equipe fez um trabalho muito interessante, porque o professor Acaiaba tinha feito uma proposta de ampliação do anexo, que também está com carência de área, e ele incorporou nessa proposta uma ampliação do canteiro experimental. Então, a gente convidou o Acaiaba para participar do trabalho dessa equipe da disciplina. E ele adorou, ele fez parte, ele era da equipe dos alunos. E aí os alunos fizeram a maquete, que ele não tinha feito, ele não teve tempo de fazer. Esse projeto ele fez a pedido de uma das diretorias da FAO, eu não me lembro qual foi, isso aqui são desenhos dele. Aqui é um outro projeto, também do canteiro, está misturado aí. Aqui foi, você vê bom, para mim, só surpresas, né? Esse trabalho foi um trabalho incrível, porque eles resolveram estudar as pichações, a questão das pichações e das intervenções visuais no concreto. Nossa, é um trabalho riquíssimo, porque, primeiro, eles fizeram um levantamento, tem grafites, tem pichações, tem depredações, né? Como é que você interpreta isso, qual é o grau de liberdade que você dá para a pessoa. Então, esse trabalho trouxe discussões, até onde vai a liberdade, até como limpar as pichações, que eles também fizeram uma pesquisa de soluções técnicas para a limpeza das pichações. Então, essa aqui foi uma das surpresas, que eu nunca imaginava. É que a realidade sempre surpreende, né? Quando você coloca de verdade a realidade no universo do aprendizado, as possibilidades são infinitas. Está vendo? Ó, pegou o histórico, contexto, foi estudar no mundo, qual é o significado. Enfim, aqui. Fizeram um levantamento das pichações, cara, mapeado em planta. Isso aqui é precioso, esse material aqui. Deixa eu ver se tem alguma que eu fiz aqui. Não, acho que eu vou achar, sim. Que eu fiz em 1974. Espera aí, deixa eu ver aqui. Era bonito.
Isso está tudo indicado na planta, onde são essas fotos, viu? Aqui, ó. Gozado, a minha era um silk screen de um cartaz que eu fiz, está bem aqui, ó, mas eu não sei onde está a foto. Então, aqui é o mapeamento das fotografias. Aí entrevistaram com o pessoal de limpeza, com a administração. Bom, enfim. Enfim, tem toda a discussão que isso gera, vai, eu não vou... Aqui também outra intervenção no anexo, levantamento de imobiliário, definição do espaço de trabalho, está vendo? Aqui é a máquina, o que precisa para trabalhar. Isso aqui, para você elaborar um projeto, é precioso. Vamos fazer um plano um projeto para o LAME, você ter esse levantamento, como funciona, o que a máquina faz, área de interferência. Enfim, vou passar correndo aqui. Olha, todas as máquinas. Túnel de vento, como é que funciona. Referências nacionais e internacionais de oficinas acadêmicas. Aí elaborar o programa com as áreas e a demanda. O prédio é bem menor que isso aqui. Plano de implantação. Aqui é da biblioteca. É a biblioteca. E o setor de audiovisual da biblioteca. A gente não propunha essas coisas, esse recorte preciso que os alunos fizeram, eu acho que eles revelam um pouco essa vontade de mexer com coisas palpáveis, sabe, no projeto. Mas tem de tudo, né? A biblioteca até hoje não tem um estudo da demanda de espaço necessário para ela conseguir arquivar tudo que a biblioteca tem, principalmente de projeto. Aí eles fizeram uma proposta bem localizada aqui, eu não me lembro bem o que é, mas enfim, vou rodar aqui. Esse eu não sei porque croqui do Caiaba está de novo, acho que acabou aqui. Essa é a maquete que eles acabaram fazendo junto com a Caiaba. Ele propõe tem uma área rebaixada aqui na frente do anexo, então ele propôs criar esse pátio aqui, interligado por baixo, e isso foi uma novidade que ele desenvolveu no projeto, junto com os alunos. O projeto original não tinha essa conexão por baixo aqui. Olha aí a mão dele aqui, ó. Dá para ver que é afirmativa, isso não é mão de estudante não, né? Enfim, a maquete. Eles desenharam. Tem esse eixo aqui, isso aqui é uma novidade. Está repetindo aí. Aqui é uma outra intervenção no mezanino da FAO, que foi ocupado, né? Isso aqui é uma ocupação da administração numa área que originalmente era livre aqui. Bom, enfim. Eu vou parar em alguns que eu achar mais interessante. Também fizeram o levantamento, enfim. E o projeto. Esse é um projeto muito interessante. É um projeto para a cantina da FAO. A cantina da FAO é um problema, né? Porque eles não têm a infraestrutura necessária para fazer o que eles fazem lá, do ponto de vista sanitário, da legislação. Eles fazem almoço, para valer, cozinham lá. Isso pela legislação sanitária não poderia ser feito. Então, essa equipe aqui, eles fizeram esse trabalho, estudaram cardápio, porque a primeira coisa, né, que você tem que fazer para um restaurante, para pensar um restaurante, é como que vai ser, como que ele vai funcionar, quais são as coisas que você vai servir.
tem que considerar o fato de serem estudantes, professores, vem gente de fora, tem toda uma questão de uso muito interessante que foi discutido ao longo do projeto. Isso aqui é o levantamento da situação atual, como é hoje, e aí a proposta deles. Eles detalharam a cozinha toda. Eles propuseram ocupar, aqui embaixo tem a rampa. Sabe onde é, né, Guilherme? Então eles propuseram, é um tipo de um container aqui, sabe, que com a infraestrutura que falta no pavimento de cima. Os fluxos. Como? Não entendi. Os estoques, embaixo. É um dos... tem um estoque aqui, ó, também. Aqui era mais vestiário do pessoal, que estava dentro da cozinha, banheiro e vestiário, hoje é dentro da cozinha. Então, você está ali na panela, o banheiro está aqui do lado. Então, basicamente, o que eles desceram ali foi essa parte de... E tem uma parte de recepção aqui também, de higienização preliminar. E, se não me engano... e tem um monta-carga aqui, ó. Parece. Não sei se é aqui. Enfim. Mas aqui está repetindo alguma coisa. Esse é um outro desenvolvimento do projeto do anexo. Aqui é aquela conexão, né? Aqui também foi uma oportunidade. Num dos oferecimentos da disciplina, as empenas estavam sendo restauradas. Então, teve uma equipe que falou, nós vamos acompanhar a restauração das empenas. E fizeram esse trabalho. Também documentando todo o processo de corte, né, das empenas. As patologias, enfim. Fizeram uma cronologia da obra, acompanharam a obra. Aqui eu lembro, tinha questões complicadas, né? A pressão da água para não agredir o concreto. Tudo isso elas vivenciaram, essa equipe aqui. E produziram uma monografia no final, com toda a documentação. Problemas que eles viram, que não havia, enfim. Aqui o cronograma do período que elas trabalharam. Esse trabalho também eu gosto muito. É uma equipe que se propôs a pensar a sinalização do edifício. Então, eles propuseram essa estrutura, 2 cabos de aço aqui, no meio das rampas, com os painéis fixados nesses cabos. Aí desenvolveram uma tipografia. É isso aqui, ó. E pode mudar, né? Você pode subir e descer. Aqui são exemplos de... Aqui eles propuseram um peso para não ter que furar o mosaico. Esse aqui... Foi um levantamento de fotos, das imagens disponíveis. Aí eles pegaram os negativos, analisaram, fizeram proposta de armazenamento. Foi um trabalho que serviu para aquele projeto de manutenção, de conservação que o Goethe deu a verba. Olha como faltava aqui nessa época. Ó. Enfim. Esse é outro projeto para a biblioteca e para os anexos, teve vários. Esse aqui é um projeto novo, é um anexo para a biblioteca. Um desses projetos foi um concurso que foi feito por um grupo aí que promove uns concursos para estudante, e eles ganharam. Não sei se foi esse que ganhou, mas uma das equipes que desenvolveu um anexo para a biblioteca ganhou.
Não sei se foi esse aqui. Acho que não, porque esse aqui é muito feio. Mas não importa, ele é feio, mas é lindo. Esse aqui, olha, esse aqui é interessante, era mais sutil, tinha... essa área aqui da FAO é uma área muito usada para os estudantes tomarem sol ali, eles fazem piquenique, jogos. Aqui é outro projeto para o canteiro. O que eu queria, eu vou ver se está aqui um que eu quero mostrar para vocês, da FAO Maranhão. Esse aqui também é um trabalho muito bonito do restauro da cobertura. Ah, isso aqui é interessante. Ó, Guilherme. Isso aqui, olha, essa foto mostrou para mim uma coisa que revelou para mim uma questão da cobertura da FAO que eu não imaginava. A gente acha que esse V aqui, do Domus, ele é contínuo, mas ele não é contínuo, tá vendo? Ele é vazado aqui, ó. A intersecção do V, que vem numa direção, com o V que vem noutra direção, é interrompido. Aqui é vazado, tá vendo? Só tem uma ligação aqui em cima, ó. É muito interessante isso aí. A laje é que faz a ligação. Não sei se vocês entenderam essa questão, tá vendo? Que é vazado aqui, ó. Tá vendo? Ele é interrompido. Então essa calha ela não é contínua, como parece no corte. Mas enfim, só para dizer como essas coisas são legais, né? Deixa eu ver se tem um trabalho legal. Aqui foi um workshop, teve uma equipe da disciplina que foi fazer um workshop na Itália, em Ferrara, com um dos professores da disciplina. Esse é o trabalho dela lá, em Ferrara, que era uma praça. Trabalho bonito esse aqui. Ela foi como atividade da disciplina também. Elas, né? Deixa eu andar rápido aqui. Outro projeto lá de Ferrara. Outro. Esse aqui é um levantamento dos materiais da biblioteca e dos estúdios. Um trabalho incrível. Aqui é o piso, parede, né, os caixilhos, ó, tá vendo? Os materiais que tinham sido usados. Enfim, vou passar. Outra proposta para o mezanino. Esse aqui foi... As professoras sugeriram que, desde o início da implantação das propostas para a implantação desse escritório acadêmico, a ideia é que ele pudesse atuar também em outros edifícios da USP. Então, nesse ano aqui, teve uma equipe que propôs fazer um projeto para a casa da Dona Yaya. E elas fizeram um projeto muito bonito, que é esse anexo aqui atrás, com a organização do jardim aí. Isso aqui foi uma monografia sobre a Vila Penteado. Fizeram um levantamento histórico sensacional, inclusive documentando situações anteriores à construção do segundo pavimento aqui nos anexos, enfim. Levantaram os processos, foram pegar os processos de intervenção na Vila Penteado, na época dos estúdios. Isso aqui é o estúdio antigo da FAO, lá na Maranhão, na Vila Penteado. Enfim, mas o que eu queria mostrar, isso aqui é um projeto de paisagismo dos jardins da Vila Penteado. Esse é outra equipe que quis acompanhar as obras da Empena. Fizeram uma monografia inacreditável. Essas são as empenas, com todas as intervenções. Esse aqui é muito interessante. Esse é um dos projetos bonitos também, que eu gosto muito. É um projeto para a fonte da FAO Maranhão. Essa fonte, antigamente, ela era ligada direto na rede, ficava uma torneira aberta lá, vazando água. E eu não conseguia fechar essa torneira. Falava, pessoal, isso faz 10 anos, né? Não pode ficar, tem que ter um sistema de bombeamento,
de recirculação, né? E eles fizeram um levantamento inacreditável da geometria do assentamento das pastilhas. Desenharam em AutoCAD todas as pastilhas da fonte. Identificaram as que estão faltando, descobriram que tem algumas que são industrializadas, outras que são feitas à mão. Esse é o desenho, se você ampliar aqui, você vai ver todas as pastilhas. Identificaram as cores do Pantone, para você, imagina, você vai fazer um restauro, está tudo aqui, ó. Foram ver como que era a ligação direta, essa torneira aqui que ligava na rede diretamente. Aí fizeram uns estudos de propostas de recirculação e fizeram um projeto. Na realidade é um anteprojeto, né? Esse trabalho também é demais, cara. Puta que pariu. Esse trabalho eu vou explicar porque que eu acho ele importante, porque o Guilherme acho que lembra disso aí, essa discussão. Isso aqui, essa barafunda que vocês estão vendo aqui, são os laboratórios da FAO, onde antigamente estavam as oficinas. O que acontece? Assim, um grupo, primeiro, ele foi loteado entre os departamentos, literalmente, loteado. Quantos professores tem em cada departamento? Tanto, mas fizeram, brigaram para caramba e dividiram. Daqui para cá é história, daqui para cá é projeto, daqui para cá é tecnologia. E os professores foram ocupando esses espaços em função de pesquisas que eles obtinham, as pesquisas foram acabando, professores morreram e as salas foram trancadas e continuam as mesas lá dentro. Enfim, é um caos, não tem critério para a ocupação desses espaços. E são clusters, né? São nichos aí que os professores e os pesquisadores se enfiam aí dentro e pronto. Ninguém sabe como, nem porquê, nem quanto tempo, nem nada. E os alunos fizeram esse levantamento em função dessa questão e verificaram que as pesquisas não precisam ter um espaço próprio para desenvolver a sua pesquisa. Uma pesquisa precisa de uma sala, ou eventualmente até um armário para guardar alguns objetos, precisa poder fazer reunião, precisa poder imprimir e precisa ter um computador para poder trabalhar. E o espaço pode ser constituído por postos de trabalho conectados com o servidor, com senha, e todas as pesquisas podem usar. Então, a pesquisa, eles fizeram uma proposta. Bom, esse aqui é o levantamento que eles fizeram. E essa aqui é a proposta. Isso aqui, olha, é inacreditável, né? Mas o que está aqui, está aqui. Esses móveis, os que estão lá. Então, o que eles propuseram? A pesquisa tem um endereço próprio, conectado com esse endereço tem um espaço também próprio de reuniões, tem um birô de plotagem, tem uma espera. Quer dizer, é uma proposta ainda conceitual que precisa ser desenvolvida. Eu acho que ela ainda está muito rala, né? Precisaria desenvolver. Aqui eles esboçaram um resgate de conexão com o anexo por baixo. Isso aqui exige intervenção nas fundações, mas eu acho que é viável. É um dos trabalhos que eu considero importantes como ação política do estudante em relação à maneira como a instituição se comporta, particularmente em relação ao uso do espaço, que é um reflexo da atividade propriamente dita, né? Essa é uma outra questão que está por trás dessa disciplina, sabe? De você... Eu acredito que uma maneira de você entender a estrutura curricular de uma escola é você verificar como que ela ocupa os espaços. O que acontece? Se você entender a vida acontecendo dentro do espaço, você vai entender o que é aquela escola. Então, esses trabalhos, além da sua especificidade técnica, construtiva, arquitetônica, ela
permitiu os estudantes a conhecerem a escola e tomarem posição em relação aos problemas que eles vivenciaram ao longo desses trabalhos. Então, é isso aqui, ó, como é que é? Aqui é o layout geral, aqui são as secretarias de cada pesquisa, né, que você tem uma sala específica, as salas de apoio de cada pesquisa e os postos de trabalho coletivo. Aí tem... Eles mantiveram algumas funções, não sei porquê, e acessos novos e conexões novas aí. Bom, é isso, pessoal. Tem projeto para o estúdio também, olha lá. Pegaram referências de outros estúdios, de outras escolas de arquitetura. É um trabalho interessante que usou o módulo do Domus como referência para a organização do espaço do estúdio. E é interessante porque o Domus ele é um ambiente, vamos dizer assim. Ele tem 2,75 por 2,75. Equivale mais ou menos a um posto de trabalho generoso. Essa é a discussão, né? Quando você vai fazer um projeto para o estúdio, de quem é o estúdio? É só para projeto? As disciplinas de história podem usar o estúdio ou não? Você dá aula no estúdio? Pode ter... tem que ter o endereço do estudante lá, ele tem que ter um armário, tem que ter uma mesa, cada aluno tem uma mesa. Então, tem uma série de discussões que remetem à própria didática, à própria estrutura de funcionamento da escola. Bom, enfim. Aqui eles fizeram um zoneamento mais, né? Esse trabalho aqui, ele gerou, esse semestre, um grupo de estudantes decidiu, porque a FAU está numa situação catastrófica, assim, o ano passado não tinha cadeira, não tinha mesa, é um absurdo. E alguns alunos fizeram um projeto para aproveitamento das mesas antigas, que os tampos foram removidos, ficou sobrando um monte de estrutura metálica lá, das mesas antigas, e eles reciclaram as estruturas. Bom, pessoal, não tem fim isso aqui. 3 anos, hein? Esse aqui é um projeto para aproveitamento do subsolo. Esse projeto foi depois desenvolvido pela professora Helena, inclusive, que é uma ocupação do subsolo. É um subsolo que não tem uso aqui e que foi pensado para abrigar os projetos que estão sendo doados para a Biblioteca da FAU, e a biblioteca não tem onde guardar. O acervo do Joaquim Guedes, do Abrão Sanovics, de vários arquitetos aí que... Analisaram o projeto do Piratininga, calcularam a quantidade de livros, aí fizeram uma proposta. Dentro dessa proposta, se não me engano, tinha uma proposta de fazer um acervo, uma reserva técnica com os livros que não são retirados nunca. É uma reserva técnica, porque falta espaço para os livros. Então, uma maneira de abrir mais espaço seria tirar os livros que nunca são retirados, colocar numa reserva técnica e reciclar eles, e fazer um rodízio, para eles não ficarem fora de circulação totalmente. Então, teria uma reciclagem. Um rodízio, né? Pessoal, chega. Esse aqui também é muito legal, esse trabalho. Putz, aqui a gente descobriu uma coisa interessante. Eles resolveram fazer uma proposta de restauro para os terraços da FAU. Identificar as patologias. Enfim. Esse aqui fez uma proposta de
reaproveitamento das águas pluviais da cobertura da FAO, que é gigantesca, né? Então, teria um sistema de tratamento. A ideia era aproveitar a coluna, deixar uma parte da coluna transparente, que você pudesse ver o sistema de captação. Eles usaram essa cratera aqui que tem lá atrás da FAO para colocar os reservatórios. O sistema de tubulação, né, ida e vinda, como que... Aqui os caixilhos. Aqui são os tipos de caixilho, né? As situações do edifício onde acontecem as várias... Aqui e aqui. Deixa eu ver. Esse aqui foi um trabalho que pretendeu estudar os quadros de força. Como que você aciona a iluminação e como que isso está vinculado à maneira como o espaço é ocupado, né? O que você acende da onde tem a ver com a maneira como o espaço é ocupado.